Amém? Amém! Confesso que eu estava bem nervoso antes do culto começar, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. E por muito tempo eu corri do meu ministério, eu corri do meu chamado. Mas chega uma hora que o Senhor ele nos pega e não tem para onde correr. E dessa vez o Senhor me pegou e eu não tive para onde correr. Eu quero, antes de estar falando da palavra, eu quero contar um pouco para os irmãos, um pouco da minha vida, um pouco da minha história e o que eu tive que passar para chegar até aqui. Porque eu me batizei aos 12 anos, só que de um tempo para cá ficou muito difícil continuar seguindo firme na presença, por conta das amizades, por conta das pessoas que eu andava. Então, desde então, eu já comecei a usar droga, cedo, novo. Não cheguei a usar drogas pesadas, mas eu usei maconha, eu bebia, eu saía muito, eu era respondão, os outros falavam lá comigo, eu já estava mandando a pessoa tomar naquele lugar, sem necessidade. Então, o Senhor ele foi trabalhando isso no meu coração. E desde que eu resolvi me entregar verdadeiramente ao Senhor, o Senhor ele vem trabalhando na minha vida, ele vem me transformando. Porque quem me conheceu antes, quem me conhece agora, sabe que eu sou uma pessoa totalmente diferente. A Calma me conhece dos tempos antigos, você sabe como é que eu era, sabe como é que eu fui. E conforme o Senhor foi trabalhando na minha vida, que eu fui me entregando, o Senhor ele foi palestrando no meu coração qual era o meu dever aqui, o que eu tinha que fazer, qual era o meu id. E o meu id era a palavra. Portanto, que às vezes eu fico meio intimidado, porque eu sou tímido, eu fico meio com vergonha de falar. E muitas das vezes eu deixo de falar aquilo que o Senhor quer que eu fale para a igreja por conta de timidez. Mas desde hoje, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero mais isso, eu quero ser diferente, eu quero ser usado, porque essa semana foi uma semana difícil demais, foi uma semana que foi tribulação, mas hoje eu coloquei o meu joelho no chão, coloquei meu rosto em pó e falei, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito mais isso, eu quero ser usado, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor vai usar para transformar as vidas, que eu possa contar um testemunho, que eu possa ser usado na palavra, para que eu possa ir falando para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me levou a falar de um tema que poucas pessoas hoje em dia falam, mas que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a volta está próxima, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Vou estar lendo a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Eu peço aos irmãos desculpa por estar falando um pouco rápido, por estar me enrolando, é nervosismo, mas com o tempo eu vou me acalmando e não preciso falar mais devagar. Amém? Vocês estão sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Desde que eu cheguei, eu sinto uma presença nesse lugar, que o Senhor está falando comigo, e eu creio que o Senhor está falando com os irmãos também. Eu vou estar lendo. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele dois homens vestidos de branco. Eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não precisava nem falar mais nada, porque a palavra diz por si só. Ele vai voltar, igreja. E tem muita gente despercebido. Muita gente está dormindo enquanto o Senhor está falando, eu estou voltando. E muita gente hoje em dia quer ficar dormindo, fica na igreja e fica aqui dormindo, mocegando, enquanto o Senhor está falando com a gente. Ei filho, volta porque eu estou voltando. Ei filho, vamos buscar mais a presença, vamos buscar, porque conforme vocês deixam de buscar o Senhor, conforme eu deixo de buscar o Senhor, que a gente vai se afastando, a gente corre o risco de perder a nossa salvação. E o Senhor ele está voltando para buscar a sua igreja, e não vai demorar. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, isso que eu estou falando é muito sério, porque as pessoas não levam mais fé nisso. Porque todo mundo fala que Jesus está dizendo que vai voltar há tempos e até agora nada. Mas eu estou dizendo agora, como homem de Deus na terra, na autoridade que esse homem deu para falar, ele está voltando. Então vamos se consertar, vamos tomar posição diante do Senhor, porque é isso que ele requer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 33, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e
e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que muitas das vezes a gente se preocupa com o que o irmão está fazendo dentro da igreja. E a gente esquece que quem vai separar é o Senhor, não somos nós, não somos quem vai julgar as pessoas. Nós queremos separar as pessoas. Ah não, tal irmão não vai fazer isso porque está em pecado, porque está fazendo tal coisa. Ei irmão, quem somos nós? A gente não peca, a gente não erra, a gente não falha. Ei, faz o seu, faz o vídeo que o Senhor mandou fazer, que no dia do juízo final o Senhor vai separar o joio do trigo. E lá a pessoa vai se resolver com o Senhor. Cada um vai arcar com as suas obras. Cada um vai arcar com as consequências daquilo que fez na terra. E muitas das vezes nós queremos ficar julgando o irmão. Ah, irmão não vai fazer tal coisa porque está vivendo em pecado. Ei, irmão, você não peca? Ei, irmão, você não falha? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes a gente fica dessa forma. E a gente tem que entender que quem separa, quem é o juiz, é o Senhor. Nós estamos aqui somente para fazer a obra dele, somente para fazer aquilo que ele nos mandou fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, Ele está falando fortemente comigo nessa palavra. Eu não sei se vocês estão sentindo a presença do Senhor, mas eu estou sentindo a presença de vocês. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 3, o Senhor vai dizer: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como as dores do parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, nós não sabemos quando será a vinda do Senhor. Por isso que nós temos que nos colocar em posição. O Senhor, Ele pode voltar hoje, Ele pode voltar amanhã, Ele pode voltar para mim, para você agora, nesse momento. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente tem que buscar, a gente tem que se firmar, porque a gente vê jovens sendo mortos do nada, sem motivo algum. A gente não sabe, a gente não entende. E o Senhor vai palestrando ao nosso coração: gente, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar, eu digo por mim mesmo, porque está difícil demais buscar a presença do Senhor para mim. Mas eu estou me esforçando, porque eu não quero ir para o inferno, eu não quero perecer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Por mais que seja difícil, por mais que doa. Aí a gente coloca: ah, mas a gente está pagando preço. Ei, o preço foi pago na cruz. O preço foi pago pelo sangue de Jesus. Você não está pagando preço nenhum. Você está fazendo aquilo que você precisa para ser salvo. Aquilo que você precisa fazer para ficar na glória com o Rei. E muitas das vezes a gente deixa de fazer. Ah, não vou fazer porque eu estou cansado. Eu vou pagar esse preço. Eu não vou pagar esse preço. Eu vou correr atrás. Eu não vou correr atrás. E você está falando: você tem que correr atrás sim. Se você quer mais da minha presença. Se você quer ser mudado. Se você quer transformado. Se você quer ter uma vida diferente. Se você quer ter um testemunho. Se você quer que as pessoas te olhem diferente, você tem que me buscar. Você tem que buscar ser transformado. E a gente não quer buscar, a gente quer ficar parado no mesmo lugar, achando que o Senhor vai dar as coisas de mão beijada. Ei, igreja, a gente tem que buscar. Vamos levantar, vamos sair do conforto. A gente quer ficar no conforto esperando o Senhor fazer. O Senhor vai fazer sim, Ele vai. Mas você tem que buscar. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes a gente quer colocar o Senhor contra a parede. Ah, eu só vou buscar se o Senhor trazer o meu marido para a igreja. Ei, quem somos nós para colocar o Senhor contra a parede? Nós somos dependentes dele, não ele de nós. Nós temos que entender isso, que nós precisamos buscar ele. Não por querer algo em troca, mas sim porque ele é único, mas sim porque ele deu a sua vida por nós. Mesmo sem nós merecermos, ele se entregou por nós, ele sangrou por nós. E ainda assim, não satisfeito, Ele continua até hoje cuidando de nós, guardando a nossa vida. Quando nós estamos sozinhos, o Senhor continua acalmando o nosso coração e trazendo a mansidão, a paz para aqueles que não conseguem. Muitas das vezes a gente não consegue chegar e conversar com nossos pais, a gente não consegue chegar e conversar com nossos amigos, mas a gente consegue conversar com o Senhor, porque Ele está sempre nos ouvindo. Quantas das vezes eu já pensei em desistir, eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu vou parar, eu vou desistir aqui. Mas o Senhor está dizendo no meu coração: ei filho, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado na tua vida. Eu preciso que você busque. Eu preciso que você se entregue mais. Eu preciso que você busque mais. Para que a minha obra possa ser cumprida na tua vida. Para que a promessa possa ser cumprida na tua vida. Nós precisamos buscar mais, ser imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos buscar a santificação. Hoje a gente não quer buscar a santificação.
A gente quer viver o evangelho, aquele evangelho que não precisa buscar. Aquele evangelho que tudo o Senhor perdoa. A gente está vivendo o tempo da graça, sim, estamos. Mas quem disse que por isso você não tem que buscar? Quem disse que por isso o nosso pecado não tem consequência? A gente se esquece disso, que os nossos pecados têm consequência. E eles vão ter, e vão vir. Então nós precisamos entender. Quando o Senhor fala, filho, não faz isso. Filho, não vai para esse lugar. Filho, não vê tal coisa. É porque Ele está querendo nos guardar. E a gente às vezes é desobediente. Teve uma vez que eu fui participar do culto ao ar livre. Aí eu falei para o Senhor, eu não vou ir. Aí a pastora falou, você vai sim. Eu falei, eu não vou. Ela falou, se tu não for, eu vou te buscar em casa. Aí eu peguei e falei, pô, já que ela vai me buscar em casa, eu vou meter o pé daqui. Saí fora. Beleza, eu estou num lugar lá no morro que tem uma vista maneira. Eu estou lá sentado, viajando. Aí, do nada, chegou o carro de polícia. Parou todo mundo que estava lá, inclusive eu que não estava fazendo nada. Aí pegaram, me pararam lá. Aí eles me deram uma dura, eles iam me levar preso. Aí a pastora chegou e me tirou de lá. E o que eu entendi com isso? Com a minha desobediência, eu fui igual o Jonas. Era para mim estar num culto. Eu fui correr, mas em vez de parar dentro da balé, eu parei num carro de polícia. Olha só essa situação. Adianta a gente correr? Adianta a gente fugir? Se o Senhor quer no lugar, Ele vai te ter no lugar. Porque não é a gente que escolhe. Quando o Senhor Ele quer nos pegar, Ele nos pega. E não tem o que fazer, não tem para onde correr, porque Ele vai atrás da gente. Mas hoje eu agradeço por isso. Eu agradeço por isso, por Ele ter feito isso na minha vida. Porque hoje eu entendo que não adianta eu tentar fugir do meu propósito. Não adianta eu tentar fugir do que o Senhor tem para mim. Porque Ele já começa a trabalhar na minha vida desde já. Eu já preguei antes, mas eu fiquei um tempo correndo disso. Não sei porquê, mas eu corri. Mas agora o Senhor me pegou. E eu não quero parar nunca mais, porque como é bom poder estar aqui, poder falar da palavra, poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor põe no meu coração. Porque é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto de pregar, eu gosto de estar na casa do Pai, eu gosto de estar aqui em comunhão com a igreja, porque não há outro lugar melhor. Eu me afastei por um tempo, e eu consegui ficar fora por muito tempo, não consegui. Porque é aqui que eu me sinto bem, é aqui onde o Senhor me acalma, é aqui onde eu tenho a felicidade verdadeira. As coisas que eu passei no mundo não me acrescentaram em nada, não me adiantaram em nada, pelo contrário, só me afastaram da presença do Senhor. Pense aqui comigo, irmãos. Vamos imaginar que a gente está num chão de vidro. Embaixo tem o inferno e o diabo pronto para tragar com a vida. E cada vez que a gente vai se afastando, cada vez que a gente vai pecando, o chão vai se rachando. E o inimigo ele vem batendo com força para quebrar o chão e tomar a nossa vida. Mas o Senhor está dizendo, ei filho, me escuta, busca a minha presença, busca a minha face, busca ter intimidade comigo. Porque quando nós buscamos ter intimidade com o Senhor ele nos mostra o que é certo, Ele nos mostra o que é errado, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir e o que não devemos seguir, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E muitas das vezes a gente não gosta de dar ouvido ao voz do Senhor. E a gente tem que estar com o nosso ouvido espirituais atento, para não ficar, é coisa da minha cabeça, eu vou pegar e fazer. E é o Senhor que está te avisando, ei, não vai, porque tem um laço do inimigo na tua vida para lá, se tu for para lá. E a gente não escuta, a gente pega e vai. E o inimigo pega e nos humilha, porque é isso que ele faz. Foi isso que ele fez comigo durante muito tempo. E eu buscava refúgio em anime, em rap de anime, que era coisa que eu gostava. Era nisso que eu buscava refúgio. Quando o Senhor estava dizendo comigo, ei filho, busca refúgio em mim. Vem, fala comigo, fala o que você sente. Dobra o teu joelho no chão. Se não consegue falar, não fala, só chora. Porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quando nós colocamos a nossa cabeça no lugar e entendemos que o Senhor é quem nos guarda, que o Senhor é quem cuida de nós, irmãos, tudo fica mais fácil. Ele deixou aqui pra gente um mapa do tesouro. A gente só tem que pegar e meditar. E muitas das vezes a nossa Bíblia fica lá parada pegando poeira. Irmãos, se queremos viver corretamente, se queremos viver em santidade, se queremos viver conforme o Senhor quer que nós vivamos, nós temos que buscar a palavra. Nós temos que meditar na palavra. Não pegar e somente ler como se fosse um livro. Porque isso aqui não é um livro comum. Isso aqui é Jesus. Ele deixou isso aqui para a gente saber o que fazer.
Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor está falando fortemente ao nosso coração nessa noite. E o Senhor falou lá em Lucas 9, capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória dos santos anjos. Alguém aqui já teve vergonha do Senhor? Não precisa me dizer, pensam vocês. Alguém aqui já teve vergonha de chegar e conversar com o seu amigo? Com medo dele ficar te zoando pelo fato de você ser crente? Pelo fato de você ser cristão? Porque as pessoas dizem, o cristão é chato, o cristão é rabugento, o cristão não pode falar nada. Não é isso, mas a gente tem limite. A gente tem que ter noção das coisas que nós fazemos para não envergonhar o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mesmo já tive vergonha. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou liberto disso. Eu gosto de falar da palavra do Senhor, eu gosto de conversar sobre as coisas de Deus. Mas antigamente era coisa que eu não queria fazer. Com vergonha do que os meus amigos iriam pensar, com vergonha do que os meus amigos iriam dizer. Mas o que o Senhor pensa disso? A gente já parou para pensar do que o Senhor pensa das nossas atitudes? A gente sempre pensa em todo mundo antes e não pensa no Senhor. Quando o Senhor pensa na gente primeiro, a gente fica, mas se eu fizer isso, eu vou magoar tal pessoa. Mas aí você não se preocupe em magoar o Senhor. Você se preocupe em magoar a pessoa, que muitas das vezes nos abandona e nos deixa. Muitas das vezes sai daqui, chega lá e fica falando mal de você. A gente não escuta, mas o Senhor sabe de cada coisa. O Senhor sabe do que falam da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos buscar, irmão, a presença do Senhor, porque a volta dele está próxima, mais próxima do que nunca. É tempo de botarmos o nosso joelho no chão, é tempo de botar o nosso rosto em pó e buscar a presença do Senhor, porque Ele tem o melhor para a gente. É uma coisa que eu não entendo, falo por mim. Por que a gente não busca o Senhor se o Senhor é bom? Se tudo que Ele tem para a gente é bom, se a vontade dEle é boa, é agradável. Por que a gente não busca e prefere ir para as coisas do mundo, onde a gente é pisado, onde a gente é magoado, onde a gente sofre? Eu não consigo entender por que a nossa mente humana faz esse tipo de coisa. Não dá para entender, irmão. É uma luta espiritual tão grande que se nós não buscarmos o Senhor, a gente não consegue continuar. A gente cai, a gente vai para o mundo e ali o inimigo ceifa a nossa vida. Porque quando nós estamos no cuidado de Deus, Ele não pode tocar na gente. Quando nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso, Ele não pode tocar na gente. Mas quando nós se afastamos da presença de Deus, não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta da presença de Deus. O inimigo ele vem e traga a nossa vida. E aí nós somos convidados a viver com Ele na eternidade no lago de fogo e enxofre. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Então que nós venhamos buscar a presença do Pai, que nós venhamos entregar o nosso coração em espírito e em verdade, porque o tempo está próximo. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Então o tempo de voltar é hoje. O tempo de voltar para a presença do Senhor é hoje. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe se vai sair dessa porta e vai chegar em casa. Então é hoje. Entregue a sua vida ao Senhor hoje. Entregue o seu coração, entregue a sua família. Entregue para o Senhor hoje, porque Ele quer fazer a mudança, Ele quer fazer a transformação, Ele quer fazer o milagre na nossa vida. Só basta a gente permitir isso. Só basta a gente deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Porque não é o Senhor que não quer trabalhar, é a gente que não permite, a gente que é coração fechado e não permite que o Senhor venha trabalhar na nossa vida. O Senhor ele é educado, Ele só entra na sua vida se você permitir. Ele não vai igual o inimigo que chega roubando e faz o que quer. Ele tem poder para fazer isso? Tem. Mas Ele quer que seja escolha sua. Ele quer que você tome posição diante dEle e abra o seu coração para que Ele possa trabalhar. Então nessa noite que nós venhamos pôr a cabeça no lugar e entender que nessa noite o Senhor fez algo diferente. Só basta você querer sair daqui diferente. Porque o Senhor transformou vida nesse lugar. Eu creio que o Senhor transformou vida nesse lugar. Pessoas vão sair daqui diferentes, com pensamentos diferentes, com pensamentos do Senhor, ligados no Senhor, pensando, eu tenho que buscar a presença, porque a vida está próxima. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, irmãos. Eu quero estar orando pela vida dos irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus Santo, Eterno, Todo-Poderoso, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de poder estar na Tua casa. Por essa oportunidade, Senhor, de poder estar falando da Tua palavra, Pai.
Muito obrigado, Espírito Santo, pelo que o Senhor fez nessa noite, ó Pai. Porque eu creio, Senhor, que vidas foram transformadas, que vidas, Senhor, foram mudadas nessa noite, ó Pai. Eu creio que o Senhor já está trabalhando no coração de cada pessoa. Eu creio, Senhor, que está trazendo cura a quem precisa ser curado. O Senhor está trazendo libertação a quem precisa ser liberto, Senhor. Deus, obrigada, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de poder estar na Tua casa. Porque quantos queriam estar nesse lugar e não podem, Senhor? Porque não tem forças para voltar. Porque não conseguem, Senhor, voltar, Senhor, para o primeiro amor, ó Pai. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida das pessoas que estão nesse lugar, Senhor. Trabalha no coração, Pai. Deus, porque a semente ela foi plantada e a Tua palavra ela não volta vazia. Então, Espírito Santo, nós cremos, Senhor, que algo diferente foi feito nesse lugar. E que a transformação vai chegar, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.